Você já percebeu que, por mais que tente se libertar dos limites da mente, algo invisível continua segurando você em padrões repetidos, como se uma força oculta estivesse conduzindo a sua vida sem que você tenha realmente escolhido? E se eu lhe disser que o ego não é o que você pensa que é, e que existe um método definitivo para atravessar esse véu de ilusões? Um caminho secreto que Helena Blavatsky e os grandes mestres da teosofia preservaram como uma chave de libertação interior? Este não é apenas mais um discurso sobre espiritualidade, é uma convocação à transmutação profunda do seu ser. E se você permanecer comigo até o final, vai receber um presente raro, uma técnica de iniciação que somente os antigos conheciam, capaz de ativar em você um processo de transcendência real. Algo que não se encontra nos livros comuns, mas que pulsa nas entrelinhas da sabedoria arcana. Mas antes, olhe para dentro de si e responda: quantas vezes você sentiu que não é apenas o corpo que habita, nem apenas as memórias que carrega, mas algo muito além? Quantas vezes, em meio ao silêncio da noite, você percebeu uma voz interior que não era pensamento, mas vibração pura chamando você para atravessar um portal invisível? O que será revelado aqui não é para todos, porque exige coragem de enfrentar os condicionamentos coletivos que moldam a mente desde o nascimento. É como se houvesse um rio subterrâneo de consciência que a maioria ignora, mas que os buscadores atentos conseguem ouvir quando param de se identificar com a superfície da existência. A maioria das pessoas acredita que o ego é apenas vaidade, orgulho ou autopreservação. Mas como Blavatsky nos lembra em sua obra monumental, A Doutrina Secreta, o ego é uma ilusão muito mais densa. É o reflexo fragmentado da alma no espelho da matéria. Não é apenas um inimigo, mas uma prisão criada pela própria energia da mente para sobreviver em planos inferiores. E aqui está a primeira revelação. Não se trata de destruir o ego, mas de atravessá-lo como quem atravessa uma ponte. Porque o ego em si é um estágio necessário, mas não o destino final. Essa visão já desmonta séculos de interpretações superficiais. Imagine agora que você está diante de um vasto templo interior, construído não com pedras, mas com camadas da sua própria consciência. Cada pensamento, cada emoção, cada desejo que você já teve compõe as paredes desse templo, mas no centro existe um altar secreto, uma chama que não pode ser apagada. Quando você fecha os olhos e silencia os ruídos externos, pode sentir esse fogo sutil, como um pulsar interno, lembrando-lhe que sua verdadeira identidade não é o nome que carrega, nem os papéis sociais que desempenha. O ego é apenas a veste temporária, mas você é a luz que a sustenta. E não pense que isso é apenas metáfora. As tradições antigas sabiam dessa verdade com precisão matemática. Nos Vedas da Índia, encontramos descrições de como a mente cria Maya, o véu da ilusão que faz o infinito parecer limitado. Na Cabala, o ego é visto como o casulo que oculta a centelha divina, o Nitzots, que aguarda ser revelado. No sufismo, os mestres falavam do Nafs, a alma inferior, que precisa ser polida como um espelho até refletir o espírito. E em todas essas tradições, a mensagem é clara. A transcendência não é negação, mas lapidação. Hoje a ciência começa a tatear essas fronteiras invisíveis. Neurocientistas descobrem que o eu que acreditamos ser é apenas uma construção do córtex pré-frontal, um modelo mental fabricado a partir da memória e da linguagem. Pesquisas em física quântica sugerem que a realidade é moldada mais por padrões de informação do que por matéria sólida. Jung, por sua vez, mostrou como os arquétipos que emergem do inconsciente coletivo moldam a identidade muito além da vontade pessoal. E quando cruzamos isso com a teosofia, percebemos: a ciência moderna está apenas confirmando aquilo que os iniciados já sabiam, que o ego é um programa, não a essência. Feche os olhos por um instante e respire profundamente. Imagine que cada inspiração traz uma energia cristalina e cada expiração libera uma máscara que você carrega sem perceber. Observe como o corpo se relaxa quando você solta os nomes, os títulos, as histórias. Neste simples gesto, já existe uma microtranscendência. O reconhecimento de que você é algo que permanece mesmo
quando as identificações se dissolvem. Quem pratica esse exercício, ainda que por instantes, relata uma sensação de leveza, como se um véu tivesse sido retirado dos olhos. Mas o que os antigos sabiam vai além da respiração. Eles compreendiam que o ego vibra em frequências específicas, densas, que criam uma espécie de campo gravitacional em torno da consciência. Quando você se identifica com raiva, medo ou desejo, sua energia se contrai, como se orbitasse em torno de si mesmo. Mas quando você acessa estados de contemplação, compaixão ou silêncio profundo, sua energia se expande, como uma estrela irradiando luz em todas as direções. Blavatsky chamava isso de subida da escada interior, em que cada degrau corresponde a um estado de vibração mais sutil. Não é curioso que, mesmo em meio à vida cotidiana, você sinta às vezes essa oscilação? Há momentos em que parece ser arrastado por forças invisíveis, como se estivesse preso em correntes internas. Mas também há momentos em que uma simples visão da natureza, o olhar de uma criança ou uma intuição súbita abre um espaço dentro de você onde o ego não tem mais poder. Esses lampejos são pistas de que a transcendência não é uma teoria distante, mas uma realidade acessível. O segredo é aprender a prolongar esses instantes até que se tornem um estado permanente. A sabedoria egípcia falava disso em símbolos. O escaravelho sagrado, que rola a esfera de barro, representava o ego trabalhando na matéria, mas dentro da esfera estava a semente do sol, a verdadeira alma. Os hermetistas descreviam a grande obra como a transmutação do chumbo em ouro, metáfora da consciência densa sendo purificada até revelar o espírito radiante. Os sufis, dançando em círculos infinitos, buscavam girar em torno do centro, até dissolverem o eu no oceano do divino. Cada tradição apontava para o mesmo mistério. Atravessar o ego não é destruição, mas alquimia. E mesmo hoje, a psicologia transpessoal confirma que quando indivíduos entram em estados expandidos de consciência, como em meditação profunda, experiências de quase morte ou práticas contemplativas, relatam a dissolução da identidade individual e a sensação de união com algo ilimitado. É como se por alguns instantes eles percebessem a realidade não através da lente estreita do ego, mas através da visão panorâmica do ser cósmico. Se você quiser experimentar um vislumbre disso agora, leve sua atenção ao centro do peito. Imagine que existe ali uma chama dourada, pequena, mas intensa. A cada respiração, veja essa chama expandindo, iluminando os pensamentos que surgem, dissolvendo-os sem esforço. Quando a mente tentar agarrar algo, permita que a luz envolva e suavize. Permaneça alguns segundos nesse estado. Você vai perceber que o silêncio não é vazio, mas uma presença viva. Esse é o ponto de inflexão, onde o ego se recolhe e o ser verdadeiro começa a emergir. E, no entanto, isso é apenas a superfície, porque por trás do silêncio há uma vibração ainda mais profunda, uma memória cósmica que Blavatsky descrevia como a luz astral, um campo onde todas as experiências da humanidade estão inscritas. Conectar-se a esse campo é acessar a arquitetura invisível da existência, onde o ego não tem registro, mas a alma reconhece sua origem. É nesse ponto que a verdadeira alquimia da consciência começa a operar. Mas o que vem agora vai além de tudo o que já dissemos, pois, ao atravessar o véu do ego, você não apenas descobre quem realmente é, mas percebe que nunca foi separado, que cada experiência da sua vida era apenas um reflexo do caminho de retorno. E quando você acessar o que está por trás disso, vai entender que o ego não era o obstáculo, mas o guardião da porta. Então imagine por um instante que esse guardião de portas que tantos chamam de ego é na verdade um arquiteto oculto da experiência humana. Ele constrói corredores de memória, paredes de identidade, janelas de desejo e até portas de fuga, mas sempre mantém o ser dentro de uma casa mental. E, no entanto, todo esse edifício é feito de símbolos, de narrativas herdadas, de histórias que nos contaram e que repetimos até acreditar que são nossas. Transcender o ego, segundo os ensinamentos de Helena Blavatsky, não é derrubar essa casa com violência, mas aprender a perceber que as paredes são transparentes.
Quando o buscador enxerga isso, ele percebe que sempre foi livre para caminhar além, que o limite nunca foi real. Blavatsky dizia que a humanidade vive em círculos de ilusão, como órbitas em torno de pequenos sóis interiores. Cada pensamento denso nos mantém em uma órbita mais baixa. Cada ato de compaixão nos lança a órbitas mais amplas. Transcender o ego é abandonar a gravidade das órbitas pequenas e permitir que a alma entre em um campo de maior expansão. Mas poucos ousam, porque a mente teme o vazio. O ego sussurra: sem mim você não existe, e muitos acreditam. Mas o paradoxo é que só quando esse eu ilusório se aquieta, surge a verdadeira identidade. Uma consciência sem fronteiras, pulsando em sincronia com o cosmos. Pense agora na sensação de um pássaro criado em gaiola que jamais conheceu o céu aberto. Ele não sente falta de voar porque nunca experimentou o vento nas asas. Assim é o ser humano em relação à transcendência. Acostumado às grades invisíveis do ego, acredita que a vida se resume a rotinas, conquistas e papéis. Mas quando uma fenda se abre e o espírito pressente o céu infinito, nada mais satisfaz. A busca espiritual nasce desse vislumbre, desse chamado irresistível a atravessar as grades da mente. É um processo irreversível, pois quem uma vez sentiu a amplitude não consegue voltar a viver apenas na prisão do eu. E aqui surge um dilema profundo. Como atravessar a porta do ego sem rejeitar o próprio ego? A resposta está nas tradições de sabedoria. Os sufis, por exemplo, diziam que o nafs, o ego inferior, não deve ser destruído, mas educado como se educa uma criança teimosa. A paciência, o silêncio e a repetição de práticas sutis vão afinando essa energia até que ela se torne transparente. O mesmo ensinava o budismo tibetano. A mente ordinária é apenas a superfície, e com compaixão e disciplina, essa superfície se torna translúcida, revelando o espaço ilimitado por trás. Blavatsky integrou essas visões e disse: o ego é apenas o véu, mas o buscador precisa aprender a olhar através dele. A psicologia moderna confirma essa intuição ancestral. Jung falava que o ego é apenas o centro do campo consciente, mas não é o todo da psique. O verdadeiro centro ele chamava de self, o arquétipo da totalidade. Quando o ego reconhece que não governa sozinho, mas que é apenas um reflexo do self, começa o processo de individuação. Essa individuação é, em essência, o mesmo que a transcendência do ego. Não rejeitar a identidade, mas ampliá-la até que inclua a dimensão cósmica. Aqui vemos como a ciência da mente e a ciência espiritual se encontram em um ponto comum. Agora, imagine que sua vida é uma tapeçaria imensa, cheia de fios coloridos que se entrelaçam formando desenhos. O ego é apenas um ponto de perspectiva que observa a tapeçaria de muito perto, enxergando apenas alguns fios e acreditando que aquilo é a realidade. Mas quando você se afasta, percebe que todos os fios formam uma imagem grandiosa, muito maior do que qualquer detalhe isolado. Transcender o ego é dar esse passo atrás, é permitir que a alma contemple a totalidade. E ao contemplar, você entende que cada dor, cada alegria, cada escolha e cada perda eram fios indispensáveis para o desenho do ser. As escolas herméticas chamavam isso de visão do olho de Horus, a percepção que não enxerga apenas fragmentos, mas a unidade de tudo. O olho aberto de Horus é o arquétipo da consciência desperta, capaz de atravessar os véus da forma e enxergar a essência. Quando esse olho se abre dentro do buscador, ele percebe que o ego não precisa ser combatido, porque já não é mais o centro. Ele se torna apenas uma ferramenta útil, como um servo obediente. É o momento em que a alma toma o trono e o ego se ajoelha. No entanto, não espere que isso aconteça como um evento súbito e mágico. A alquimia da consciência é gradual. É como polir um espelho coberto de poeira. A cada prática, a cada introspecção, a cada silêncio profundo, você remove uma camada, até que, de repente, a superfície reflete a luz sem distorção. E então você percebe que o ego era apenas poeira sobre o espelho, nunca foi a verdadeira face. Essa percepção não pode ser ensinada apenas com palavras, precisa ser experimentada no corpo, na respiração, no fluxo da energia vital.
E talvez você já tenha sentido isso em momentos inesperados. Uma música que tocou fundo, uma paisagem que suspendeu o tempo, um silêncio tão denso que parecia vivo. Nesses instantes, o ego se dissolve sem esforço, como gelo que derrete sob o sol. E o que sobra é uma presença pura, inominável, que não precisa de justificativas. Essa é a experiência direta da transcendência, e é nesse espaço que a vida revela seu verdadeiro sentido. Mas o ego, ao retornar, sempre tenta apropriar-se da experiência, dizendo: "Isso foi meu." É preciso vigilância para não cair nessa armadilha. Blavatsky falava que a verdadeira iniciação não é recebida de mestres externos, mas é conquistada no silêncio do coração. O mestre externo apenas aponta o caminho, mas é o discípulo que precisa atravessar o portal. Essa travessia exige coragem, porque implica em abandonar as certezas que o ego tanto defende. É como saltar de um penhasco sem asas visíveis, confiando que o vento invisível do espírito sustentará o voo. Quem ousa esse salto descobre que as asas sempre estiveram ali, mas só se abrem no momento da entrega. E aqui está um ponto crucial. O ego teme o desconhecido, mas a alma anseia por ele. Por isso, todo buscador sente dentro de si essa batalha silenciosa. Uma parte quer permanecer segura, repetindo padrões, vivendo na familiaridade. Outra parte sente um chamado irresistível, como uma música distante que atrai para além do horizonte. Transcender o ego é escolher ouvir essa música, mesmo sem saber para onde ela levará. É confiar na melodia cósmica que já guia cada passo, mesmo que o ego não compreenda a partitura. As tradições védicas descreviam isso como o caminho da libertação, moksha, a dissolução das correntes do eu ilusório. Não é um objetivo distante após a morte, mas um estado de consciência disponível agora, para quem silencia a mente e percebe a presença. Da mesma forma, os alquimistas diziam que a pedra filosofal não era um objeto externo, mas o ser humano transmutado que descobriu o ouro dentro de si. Todos esses símbolos apontam para a mesma verdade. O método definitivo não é externo, é uma ativação interior. E você pode sentir essa ativação mesmo enquanto ouve estas palavras. Porque o verbo, quando carregado de intenção, não é apenas som, mas energia. As tradições chamavam isso de logos, a palavra viva que cria realidades. Quando você escuta profundamente, não apenas com os ouvidos, mas com a alma, cada palavra se torna um portal. E através desse portal, a consciência pode atravessar o ego e tocar o espaço além do espaço, onde tudo já é pleno. Agora, veja como esse processo também é científico em sua lógica. A mente humana cria identidade por meio da repetição de padrões neurais, mas a neuroplasticidade mostra que, ao introduzir novas experiências de atenção plena, esses padrões se reorganizam. O ego, que parecia sólido, é apenas uma estrutura de sinapses, maleável, mutável, dissolvível. É por isso que práticas contemplativas têm efeito real. Elas reprogramam o campo neural e abrem espaço para a consciência expandida. A ciência apenas confirma aquilo que os antigos sempre souberam intuitivamente. Mas não se engane, transcender o ego não significa perder sua individualidade, mas expandi-la até reconhecer que a individualidade é uma expressão da unidade. É como a gota que descobre ser parte do oceano, sem deixar de ser gota. Essa é a beleza da jornada. Você não desaparece, mas se torna mais inteiro, mais verdadeiro, mais transparente à luz que o habita. A gota que se reconhece oceano não se perde, mas ganha a imensidão. Observe como essa percepção já começa a operar em você. Ao pensar na gota e no oceano, você sente que não há separação entre sua vida e a vida do cosmos. Cada respiração sua é respiração do universo. Cada batida do seu coração é eco do coração cósmico. E quando o ego tenta dizer, isso é exagero, você já percebe que é apenas o velho guardião tentando manter o controle. Mas agora, você o olha com compaixão, porque sabe que ele é apenas parte da tapeçaria, não o todo. E nesse ponto surge uma clareza. O método definitivo para transcender o ego
não é lutar contra ele, mas vê-lo como ele é, atravessar sua transparência, confiar no espaço além. Essa confiança não é cega, é sustentada por séculos de sabedoria, por mestres que caminharam antes de nós, por tradições que guardaram chaves. E mais do que isso, é sustentada pela experiência direta, porque cada buscador pode sentir em si mesmo a prova viva. Então lembre-se, o ego é um mestre disfarçado, uma prova iniciática. Ele desafia, aprisiona, mas também prepara. E quando você atravessa esse desafio, descobre que tudo o que parecia prisão era apenas treino para o voo. A casa do ego não era um cárcere, mas um útero. E a transcendência é o nascimento para o real. Mas ainda há algo além, algo que não pode ser dito em palavras, apenas intuído no silêncio. Pois quando você acessar o que está por trás disso, vai perceber que a jornada não termina na transcendência do ego, mas começa ali. É o início de outra viagem, onde novas camadas do ser se revelam e o mistério se torna cada vez mais vasto. E quando você percebe que o ego é apenas um útero, a mente se abre para um paradoxo ainda maior, a de que a prisão e a liberdade são a mesma coisa vistas de diferentes ângulos da consciência. O que parecia uma muralha intransponível era, na verdade, uma janela mal iluminada. Helena Blavatsky dizia que a mente comum se confunde com reflexos, acreditando que eles são substância, mas o buscador desperto aprende a diferenciar a luz da chama e a sombra projetada na parede. Esse discernimento não nasce de esforço intelectual, mas de uma lenta purificação da percepção. É quando o olhar interior se acostuma com a claridade do real que o ego começa a perder sua força hipnótica. A transcendência não acontece em um momento isolado, ela se desenrola em ondas. Primeiro a alma experimenta breves aberturas, relances de vastidão em meio ao cotidiano. Depois essas janelas se tornam mais frequentes, mais intensas, até que o campo vibracional do buscador já não consegue sustentar a densidade antiga. É como um metal exposto repetidamente ao fogo. A cada aquecimento, ele se torna mais maleável, até perder a rigidez inicial. O ego é esse metal que, submetido ao fogo da consciência, deixa de ser prisão e se torna veículo. Essa metáfora alquímica é central para entender por que a dissolução não é violência, mas calor transformador. As tradições místicas do Oriente chamavam isso de morte antes da morte. Morre a ilusão de ser apenas um indivíduo isolado, mas nasce uma visão onde a vida é reconhecida como fluxo contínuo de uma única presença. Esse processo não é doloroso, porque se perde algo essencial. Ele é doloroso porque o ego resiste, como uma máscara que teme ser retirada. Mas atrás da máscara não há vazio, há apenas o rosto autêntico da alma. O buscador, ao atravessar essa noite interior, descobre que nunca esteve perdido, apenas sonhava com uma identidade limitada, e acordar do sonho é ao mesmo tempo desorientador e libertador. Jung observou isso nos pacientes que passavam por processos profundos de individuação. Muitos relatavam a sensação de desintegração, como se o antigo eu estivesse ruindo, mas logo depois surgia uma clareza inédita, a percepção de que havia um centro maior sustentando toda a psique. Esse centro não era inventado, mas redescoberto. O ego, antes considerado soberano, tornava-se apenas uma função entre muitas. Essa mesma visão já estava nos escritos de Blavatsky. A consciência superior sempre existiu, mas o homem precisa atravessar o labirinto do ego para encontrá-la. E o labirinto é rico em símbolos. Pense no mito do Minotauro, o monstro que habita o centro de corredores tortuosos e que precisa ser enfrentado pelo herói. O Minotauro é o ego, metade humano, metade animal, alimentado pelos desejos e medos que aprisionam. Mas quando Teseu o enfrenta, descobre que o fio que o guia de volta não é a força, mas a sabedoria dada por Ariadne, a intuição espiritual. Assim também, o buscador não vence o ego pela luta direta, mas pela conexão com a centelha intuitiva que mostra o caminho de volta à luz. No sufismo, esse mesmo ensinamento aparece nos versos de Rumi, quando ele diz que o ego é como uma sombra que cresce sempre que você corre do sol.
O segredo, então, não é lutar contra a sombra, mas virar-se para a fonte da luz. Essa inversão simples, quase ingênua, é o ponto que muitos não compreendem. Quanto mais você combate o ego, mais o fortalece, porque toda a energia ainda gira em torno dele. Transcender é deslocar o centro de gravidade para além. É deixar de lutar contra a sombra e aprender a habitar o espaço luminoso que a projeta. E aqui cabe uma reflexão sobre a linguagem que usamos. O ego adora narrativas, gosta de histórias onde ele é o protagonista. A mente conta e reconta os mesmos enredos, reforçando identidades. Mas quando você percebe que não é a história que vive, mas o espaço onde todas as histórias acontecem, algo se solta. É como sair da plateia e perceber que também é o palco, a peça, a luz e até o silêncio entre as falas. A perspectiva se expande de tal forma que o ego, com seus dramas e ansiedades, parece apenas um personagem transitório. Helena Blavatsky advertia que esse ponto de virada pode assustar, porque desmonta toda a estrutura de certezas que sustenta a vida comum. Mas ela também dizia que sem esse susto inicial não há verdadeiro despertar. É como alguém que viveu a vida inteira em uma sala iluminada por velas e de repente abre a janela e vê o sol. A claridade dói, confunde, mas depois revela um mundo infinitamente maior. O ego é essa sala com velas. A consciência desperta é a janela aberta para a vastidão. E não é curioso como até a biologia reflete esse mistério? Dentro do útero, o feto respira por cordão, mergulhado em líquido, acreditando que esse é todo o universo. Quando nasce, a transição parece violenta, mas é apenas a revelação de um espaço mais amplo onde o ar circula e a luz penetra. A alma também passa por um nascimento semelhante ao transcender o ego. É arriscado, exige ruptura, mas só assim ela descobre que pode respirar um ar muito mais sutil, que sempre esteve disponível, mas fora de alcance enquanto permanecia no casulo da identidade limitada. A tradição cabalística descreve isso como a travessia do deserto. E Israel, simbolizando a alma, sai da escravidão no Egito, metáfora do ego condicionado, e caminha por terras áridas rumo à terra prometida, símbolo da consciência expandida. O deserto é necessário. É o espaço onde não há suportes externos, onde o buscador precisa confiar no invisível. Essa confiança é a essência da transcendência. Caminhar sem certezas, mas com a certeza maior de que há uma presença guiando cada passo. E no taoísmo encontramos uma sabedoria complementar. Lao Tse dizia que aquele que se conhece é sábio, mas aquele que se esquece de si mesmo é iluminado. O esquecer de si não significa anular a vida, mas libertar-se do apego à pequena identidade. É dissolver a rigidez que separa o eu do fluxo do tal. Nessa dissolução, o buscador não desaparece, mas se torna canal da própria natureza. O ego quer controlar, o tal flui. Transcender é aprender a fluir sem medo, a mover-se com a mesma naturalidade da água que se adapta ao rio sem perder sua essência. Você pode sentir isso agora se observar como respira. Note que a respiração acontece sozinha, sem esforço consciente. O ego pensa que precisa controlar tudo, mas o corpo mostra que a vida flui independentemente da mente. Esse simples reconhecimento já abre uma fissura na ilusão de controle. E quanto mais você percebe as dimensões da vida que operam além do ego, mais confiança nasce para entregar-se ao fluxo. Essa entrega não é passividade, é uma forma superior de ação, alinhada ao ritmo maior do universo. A filosofia egípcia ensinava algo semelhante. O conceito de Ma'at representava a harmonia cósmica, a ordem que sustenta os mundos. Viver segundo Ma'at era transcender o ego, porque significava alinhar-se à balança universal, onde o coração deveria pesar menos que a pena da verdade. Isso mostra que a transcendência não é apenas estado interno, mas também ética cósmica. O ego carrega peso, mas o espírito liberto é leve. Quando o coração é purificado do apego às ilusões, ele se torna tão leve quanto a pena, e então pode atravessar os portais da eternidade. E mesmo nas entrelinhas da ciência moderna, encontramos sinais desse mistério.
A física contemporânea descobre que o observador participa na construção da realidade quântica. Isso significa que o eu não é apenas espectador, mas coautor do que acontece. Mas quando o ego assume esse papel, cria realidades limitadas moldadas por medo e desejo. Quando a consciência expandida assume, as possibilidades se multiplicam. É por isso que os mestres sempre insistiram na purificação da mente, não para negar o poder criativo, mas para que esse poder reflita a verdade em vez da ilusão. Veja como cada tradição converge: budismo, cabala, sufismo, hermetismo, teosofia. Todas apontam para um mesmo núcleo, a superação do eu ilusório. Não importa o nome que se dê: nafs, ego, ahamkara, sombra, máscara. O essencial é reconhecer que o eu que acreditamos ser é apenas uma etapa, um degrau na escada. E quando você ousa subir, descobre que há um nível onde esse eu não limita, mas serve de base para uma consciência muito maior. Esse é o segredo da iniciação universal. E talvez nesse momento você já sinta um deslocamento interno, como se algo em você estivesse começando a se mover, uma vibração sutil que não depende de raciocínio. Isso acontece porque falar da transcendência do ego já ativa camadas da memória cósmica que reconhecem a verdade. O corpo responde com arrepios, a respiração muda de ritmo, os pensamentos se aquietam por instantes. Isso não é sugestão, é a própria energia ancestral circulando em você, recordando-lhe que esse caminho é real e está aberto agora. Mas o que acontece além da porta? Essa é a pergunta que assombra e fascina todo buscador, porque transcender o ego não é um fim, mas o início de uma nova geografia da consciência. Há territórios que só se revelam quando o viajante cruza a fronteira. É como sair de uma ilha cercada por neblina e encontrar um continente imenso. Esse continente não pode ser descrito, apenas explorado. Os mestres deixaram mapas simbólicos, mas a jornada é sempre pessoal. Cada alma descobre sua própria paisagem interior quando ousa atravessar. E assim a busca continua. O ego cumpriu seu papel, foi reconhecido e superado. Mas a consciência agora precisa aprender a habitar sua vastidão recém-descoberta. Não há atalhos, não há receitas universais, apenas um convite contínuo ao mergulho cada vez mais profundo. E nesse mergulho, o mistério se abre em camadas infinitas, como se cada véu retirado revelasse outro ainda mais luminoso. E quando você acessar o que está por trás disso, perceberá que nem mesmo a transcendência do ego era o ponto final, mas apenas o primeiro passo de uma jornada que nunca termina. E ao atravessar esse primeiro limiar, você percebe que a consciência não é uma linha reta, mas um labirinto de espelhos, cada um refletindo uma possibilidade diferente do ser. O ego, até então percebido como obstáculo, revela-se como chave mestra, capaz de abrir portas que você nem sabia que existiam. Helena Blavatsky afirmava que o iniciado aprende a usar o ego não como mestre, mas como instrumento de expansão, e que a verdadeira liberdade não surge da negação, mas da integração consciente. Cada pensamento, cada emoção que antes aprisionava, pode tornar-se agora combustível para uma jornada mais profunda. É como transformar chumbo em ouro, mas o ouro é a percepção que transcende toda forma. Imagine que cada experiência cotidiana é na realidade um código, um padrão oculto que reflete camadas da alma. Quando você começa a ler esses códigos, o mundo deixa de ser apenas físico e passa a ser um mapa vibracional, onde cada encontro, cada desafio e cada silêncio possuem significado esotérico. O ego, que parecia autônomo, torna-se então um receptor sensível, capaz de captar sutilezas que antes passavam despercebidas. A vida, nesse ponto, não é mais linear. Torna-se um fluxo de energia, um mosaico de frequências interconectadas que respondem à sua consciência expandida. E no âmago dessa expansão surge uma percepção paradoxal. Quanto mais você se afasta do ego, mais você se sente inteiro. O ego, que antes parecia a totalidade, mostra-se limitado, uma pequena ilha dentro de um oceano vasto e infinito. Cada vez que você observa isso,
Uma ponte se forma entre o velho eu e a nova consciência. Essa ponte não é imaginária, é uma estrutura energética real que pulsa no corpo sutil, abrindo canais que ligam o consciente ao invisível. Blavatsky chamava isso de cordão da alma, um fio que conecta a identidade aparente à essência eterna. A tradição hermética acrescenta que toda transformação é simultaneamente interna e externa. Ao transcender o ego, não se altera apenas a percepção individual, mas também a interação com o mundo. Os arquétipos que antes comandavam sua vida começam a responder de maneira diferente. Os padrões herdados da psique humana, que moldavam reações automáticas, agora podem ser observados, compreendidos e gentilmente transformados. O buscador percebe que a mudança não está fora, mas na maneira como se relaciona com cada aspecto da experiência, e a linguagem desempenha um papel essencial nessa metamorfose. Cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que formula, é energia que reflete a sua nova frequência. O ego se manifesta como narrativas, e cada narrativa é um fio que tece a sua realidade. Quando você aprende a observar e transformar essas narrativas, não como crítica, mas como alquimia, percebe que o mundo inteiro é um reflexo da mente. Cada detalhe se torna significativo, cada silêncio carrega um ensinamento, cada olhar revela camadas invisíveis de informação. Visualize agora a energia do seu corpo se expandindo, irradiando além dos limites da forma física. Cada célula vibra em sintonia com o campo sutil do universo. O ego, que antes era barreira, torna-se o motor dessa expansão, funcionando como regulador que equilibra percepção e ação. É uma dança delicada, energia e forma, observador e observado, interior e exterior. Quem pratica relata que, nesse estado, há uma sensação de plenitude indescritível, como se cada respiração fosse uma ponte para infinitas possibilidades de consciência. O sufismo oferece um paralelo poderoso. O coração humano como cálice sagrado, capaz de conter toda a luz do universo. O ego é a poeira que obscurece o cálice, e a prática espiritual é o polimento contínuo até que a luz se reflita sem distorção. Cada emoção purificada, cada pensamento observado, é um passo nessa alquimia do ser. E quando o cálice finalmente reflete a luz, percebe-se que o ego não foi eliminado, mas transmutado em um canal que irradia harmonia e presença. As tradições indianas chamam isso de despertar da Kundalini, a serpente energética que percorre a coluna, desbloqueando os centros de percepção e levando o buscador a níveis de consciência superiores. Cada chakra ativado é uma camada do ego dissolvendo-se em luz. Cada bloqueio liberado é uma porta interna se abrindo para dimensões sutis. A jornada do ego, nesse contexto, não é uma batalha, mas uma dança alquímica, onde densidade e leveza se encontram e se equilibram de forma harmônica. E se voltarmos à Cabala, encontramos o conceito da árvore da vida, onde o ego é representado em sefirot mais densos e a consciência superior em sefirot mais sutis. A travessia consiste em perceber que cada nível denso não deve ser negado, mas compreendido e integrado. O ego, então, deixa de ser opressor e torna-se guia, conduzindo a energia vital através dos caminhos internos da alma. Essa integração é o que Blavatsky chamava de harmonia das contradições, onde polaridades internas não se anulam, mas se complementam. E observe que cada tradição concorda. A transcendência do ego é inseparável do despertar sensorial. Não se trata de fugir do corpo, mas de experimentar a vida com intensidade ampliada. Cada toque, cada som, cada aroma adquire ressonância. A energia sutil não é apenas percebida intelectualmente, mas sentida profundamente, como um fluxo que atravessa o ser inteiro. O ego, nessa experiência, perde seu peso ilusório e se torna leveza, que acompanha a dança da consciência. No plano alquímico, isso é conhecido como a pedra filosofal interior. O ego é transmutado em ouro, mas o ouro não é um objeto, é a própria percepção expandida, a capacidade de existir sem ser aprisionado por padrões antigos. Cada emoção que antes aprisionava torna-se uma ferramenta de refinamento.
Cada conflito interno é oportunidade de lapidar o cristal do ser. Helena Blavatsky chamava isso de o caminho do círculo sagrado, onde cada passo é simultaneamente fim e começo. E o campo energético que se forma ao redor do buscador muda visivelmente. Quem pratica relata que os encontros se tornam mais significativos, que pessoas e situações passam a ressoar com frequência compatível com o novo estado. É como se a mente antiga estivesse filtrando experiências e a consciência expandida passasse a atrair eventos que aceleram a evolução interior. O ego, quando integrado, não mais impede essas ressonâncias. Ele atua como sintonizador, ajustando a percepção para captar sutilezas antes imperceptíveis. O taoísmo descreve isso como entrar no fluxo do Tao sem resistência. O ego quer agarrar, controlar, definir. A consciência expandida aprende a fluir, a seguir o ritmo natural, a perceber que o controle é ilusão e a confiança é a chave. Cada ação, cada decisão passa a ser inspirada por essa percepção maior e não mais ditada apenas por padrões herdados. O ego transmutado deixa de ser um obstáculo e torna-se instrumento de harmonia, canalizando energia de forma consciente e alinhada. E a neurociência contemporânea explica parcialmente esse fenômeno. A atenção focada, combinada com estados meditativos, altera a conectividade neural. Padrões antigos se enfraquecem, novas sinapses se formam e o ego, que antes comandava impulsos automáticos, passa a ser observado como fenômeno e não como realidade absoluta. É a prova moderna de que a consciência pode ser treinada, lapidada e expandida, confirmando séculos de intuições esotéricas que Blavatsky transmitiu. Cada percepção, cada insight, cria camadas de experiência que antes eram invisíveis. O ego, ao se tornar consciente de si mesmo como ferramenta, permite que a energia vital flua em maior amplitude. Cada gesto cotidiano, cada palavra, cada olhar ganha peso simbólico, porque a consciência já não se limita a reações automáticas. Essa é a alquimia invisível que transforma o ordinário em sagrado. E há um ponto fascinante. Quanto mais a consciência expande, mais ela percebe que o tempo é relativo. O ego está preso à sequência linear de passado, presente e futuro, mas a alma percebe simultaneidade. Cada instante contém ecos do que foi e sementes do que será. Transcender o ego é entrar nesse espaço onde passado e futuro se encontram e tudo se torna presente vivo. A sensação é de total liberdade, mas também de responsabilidade, porque a percepção ampliada permite ver a consequência energética de cada ação. A tradição egípcia dizia que o coração deveria ser pesado contra a pena da verdade. Esse julgamento não é externo, é interno. Transcender o ego é aprender a equilibrar cada escolha, cada emoção, cada impulso, de forma que a consciência permaneça íntegra. O ego se torna balança, mas não juiz. Essa harmonia é sutil, mas poderosa. Cria campos de energia que influenciam não apenas o indivíduo, mas o ambiente à sua volta. E cada vez que você experimenta essa integração, percebe que o ego, em sua transparência, revela o infinito. Não há limites, não há fronteiras, apenas fluxos de energia, padrões sutis que podem ser reconhecidos e modulados. A prática não é externa, mas profundamente interior. Cada percepção, cada respiração, cada instante de atenção consciente é uma escada que leva para além do véu, onde a identidade se dissolve sem desaparecer. Imagine agora que o ego é como um rio que corre entre margens estreitas. Transcender não é secar o rio, mas alargar o leito, permitindo que a água flua sem restrições. E nessa expansão, você percebe que cada corrente carrega memórias ancestrais, experiências herdadas e potenciais não realizados. Quando o rio flui livremente, toda essa energia se transforma em fertilidade, criando novas paisagens internas, novos caminhos de consciência. A percepção da totalidade surge então como resultado inevitável. A consciência deixa de se identificar com o ego e percebe a teia invisível que conecta tudo.
Cada pensamento, cada sentimento, cada energia torna-se fio de uma tapeçaria maior. O buscador percebe que, embora o ego ainda exista, ele não comanda mais a narrativa. Ele é instrumento, não tirano, reflexo, não substância. E essa mudança de perspectiva é fundamental, é a chave para acessar camadas ainda mais profundas do ser. Ao entrar nesse espaço, você nota que a linguagem externa perde importância e que a comunicação se torna energética. O olhar, a presença, a respiração carregam significados que palavras não podem traduzir. O ego, que antes dependia de nomes e títulos, é substituído por sintonia, ressonância, percepção vibracional. A consciência aprende a ouvir o mundo sem intermediários, a sentir o invisível, a reconhecer padrões sutis e a navegar pela arquitetura energética da realidade. E à medida que esse movimento se consolida, você percebe que a jornada nunca termina. Cada passo abre novas portas. Cada instante revela novas dimensões. A transcendência do ego não é um ponto final, mas o início de uma espiral infinita de expansão. O que antes parecia limite, agora se revela como convite. Atravessar, explorar, integrar. E assim a consciência se torna um laboratório vivo, onde cada experiência é matéria-prima para a alquimia interior. E ao perceber que o ego não é um inimigo, mas uma densidade transitória, a consciência começa a expandir-se, como se uma neblina fosse lentamente dissipada pela luz interna. Cada memória, cada hábito mental, cada padrão herdado deixa de ser prisão e passa a ser ponto de observação, um marcador para o viajante que atravessa os domínios do ser. Helena Blavatsky ensinava que a transmutação não acontece pela força, mas pela compreensão profunda do tecido da realidade psíquica. E é nesse entendimento que a mente se abre para níveis de percepção, onde forma e essência se tornam simultâneos, e o ego, antes rígido, se transforma em fluxo consciente, um rio de energia que guia sem aprisionar. Ao explorar essa dimensão, você percebe que cada emoção, mesmo aquelas consideradas negativas, possui um código de aprendizado interno. O medo, a raiva, o apego, quando observados sem julgamento, tornam-se portas para estados mais sutis de consciência. O ego reage, mas a consciência ampliada registra. É uma dança de equilíbrio, onde o que antes parecia obstáculo se torna catalisador. Cada instante de atenção plena é uma ponte entre o que você acreditava ser e o que você realmente é. Blavatsky chamava esse processo de codificação espiritual do ser. E aqueles que compreendem essa linguagem começam a ler a própria vida como um livro sagrado. A percepção se transforma em visão quando você percebe padrões invisíveis nas experiências diárias. O ego gosta de rotular, separar, fragmentar. A consciência expandida, por outro lado, observa interconexões sutis, tece linhas de energia entre eventos, pessoas e pensamentos. É como notar que o vento que move uma folha também ressoa em ondas distantes do universo, uma reverberação da mesma vibração. Esse nível de sensibilidade não é intelectual, mas bioenergético. O corpo, a mente e a alma se tornam um único sensor, captando a frequência do todo. E há um paradoxo essencial que se revela. Quanto mais você integra o ego, mais ele desaparece como tirano, mas permanece como aliado. É uma dissolução que não elimina, mas transforma. O que antes era barreira agora é portal. O que antes era sombra, agora é luz latente. Blavatsky dizia que o iniciado não nega o mundo, mas o recria internamente, e essa recriação é o cerne da alquimia da consciência. Cada resistência que você enfrenta é, na verdade, uma oportunidade de refinar a percepção e perceber camadas mais profundas do ser. A tradição hermética fala do mercúrio filosófico, energia que circula entre opostos, dissolvendo limites e harmonizando contradições. O ego é o vaso que contém mercúrio. Sem o vaso, a energia se dispersa. Com o vaso, ela é canalizada. O buscador aprende a usar o ego como catalisador, equilibrando mente e coração, razão e intuição, forma e essência. Cada pensamento torna-se um gesto alquímico,
cada emoção uma ferramenta de refinamento. É assim que o paradoxo se transforma em harmonia e a densidade em ponte para níveis mais sutis de experiência. E quando você observa o mundo com essa nova frequência, percebe que tudo é símbolo. Cada gesto, cada evento, cada encontro carrega significados invisíveis, vibracionais, que dialogam diretamente com a alma. O ego ainda interpreta, mas a consciência ampliada lê a arquitetura do invisível, percebendo fios de energia que conectam todas as coisas. Esse entendimento não depende de esforço. Ele floresce naturalmente à medida que a mente aprende a habitar o espaço além da identificação. Na tradição sufi, o coração é considerado o espelho da alma, e o ego, a poeira que o obscurece. O trabalho espiritual consiste em polir o coração para que reflita a luz do divino. Cada experiência é oportunidade de polimento. Emoções densas, pensamentos repetitivos, desejos e medos. A prática não é de negação, mas de refinamento. Quanto mais você observa e transforma, mais o ego perde sua rigidez, tornando-se um canal fluido de energia consciente. É nesse polimento constante que surge a vibração de Blavatsky, um eco da frequência que conecta mente, corpo e espírito. E a ciência moderna, mesmo que de forma parcial, confirma nuances desse processo. Neuroplasticidade. Estudos sobre meditação e estados alterados de consciência mostram que padrões mentais podem ser reconfigurados. A percepção sensorial se amplia, a atenção se refina e o ego, que antes dominava, torna-se observável como fenômeno. É o encontro entre o antigo e o moderno, entre tradição e descoberta, entre mistério e evidência, revelando que a alquimia interna é simultaneamente subjetiva e objetiva. Ao perceber essa interligação, o mundo deixa de ser uma coleção de eventos isolados e passa a ser um campo de vibrações, onde cada escolha ressoa em múltiplas camadas de realidade. O ego se torna, então, mensageiro e não mestre, sinalizando oportunidades de integração e expansão. Cada situação desafiadora é, na verdade, código energético que solicita consciência. Cada emoção intensa é catalisador de refinamento interior. E a cada reconhecimento, a frequência do ser se eleva, aproximando-se de estados sutis antes apenas intuídos. Na Cabala, o conceito de Tzimtzum descreve a contração da luz para criar espaço. Assim também o ego contrai, cria limites, separa, mas a consciência expansiva aprende a perceber o Tzimtzum não como restrição, mas como estrutura que pode ser usada para dirigir energia e criar harmonia. Cada limitação, cada densidade, cada padrão herdado, quando reconhecido, se transforma em instrumento de maestria interior. Essa percepção transforma o ego de barreira em aliado consciente. E ao sentir o fluxo da energia sutil, a experiência de unidade emerge. Você percebe que cada elemento do corpo, da mente e da alma é expressão de um único campo vibracional. O ego, antes fragmentado, passa a ser um microcosmo dentro do macrocosmo, refletindo a totalidade em miniatura. Helena Blavatsky enfatizava que essa percepção não é privilégio de poucos, mas caminho natural de quem se compromete com a expansão consciente. Cada respiração, cada pensamento, cada gesto tornam-se expressão direta do fluxo universal. O taoísmo acrescenta que o caminho não é lutar contra a forma, mas deixar que a forma se revele. O ego, nesse sentido, é a forma que aprende a servir ao fluxo, a energia que circula sem resistência. Quanto mais você observa, mais percebe que controlar ou suprimir não é necessário. Basta alinhamento, presença, percepção sutil. E nessa sintonia, o ego perde o peso ilusório, tornando-se ponte, regulador, amplificador da consciência expandida. E a percepção do tempo também se altera. O ego vive na linearidade, preso a passado e futuro. A consciência expandida percebe simultaneidade. Cada instante contém ecos de todos os outros. Isso permite navegar a vida com maior profundidade, reconhecendo padrões, harmonizando fluxos e atuando de maneira mais consciente. O ego não desaparece, mas seu domínio se dissolve, liberando espaço para a experimentação vibracional
e percepção de múltiplas dimensões simultâneas. Cada passo no caminho revela camadas sutis do ser que antes estavam ocultas. O ego é o mapa e o território. Quanto mais se integra, mais percebe que cada desafio, cada emoção, cada pensamento é portal para novas dimensões. A alquimia interna transforma densidade em clareza, conflito em harmonia, limitação em potencial. Blavatsky referia-se a essa percepção como chave da memória cósmica, acesso a um arquivo ancestral que existe em todos nós. E ao observar as relações com outros seres, percebe-se que a interação também muda. O ego, antes barreira que separava, passa a ser ponte que conecta. Cada olhar, cada gesto, cada palavra passa a ser carregado de frequência consciente. Quem pratica, relata que encontros deixam de ser casualidades, tornando-se códigos de aprendizado e expansão. A energia que antes estava concentrada em autopreservação flui para a sintonia e percepção vibracional mais ampla. A respiração torna-se instrumento de harmonização, não apenas função fisiológica. Cada inspiração é absorção de frequência. Cada expiração é liberação de densidade. O ego, que antes resistia a fluxo, agora é regulador dessa dança, ajustando vibração e alinhamento. A sensação é de leveza, plenitude e presença contínua. Helena Blavatsky enfatizava que a prática consciente do corpo e da respiração acelera a dissolução da identificação com o ego, abrindo canais de percepção invisíveis. E o silêncio interior revela nuances que palavras não capturam. O ego, antes tagarela, deixa espaço para a percepção direta da essência. Sons, imagens, sensações se tornam mensagens vibracionais, códigos de compreensão que não precisam de tradução. O campo sutil se torna evidente e a consciência aprende a navegar entre frequência e forma, entre densidade e fluxo, percebendo que cada instante contém infinitas possibilidades. Na tradição védica, esse estado é associado à percepção do Atman, o eu superior que observa todas as formas sem se prender a elas. O ego deixa de ser mestre e torna-se reflexo temporário do Atman, funcionando como lente que torna a experiência possível, mas não limitante. O corpo, a mente e a alma passam a operar em harmonia, e a percepção de unidade cresce, revelando a interdependência de todos os fenômenos e a dissolução gradual das fronteiras do eu. A energia emocional, que antes era capturada por padrões herdados, agora circula livre, tornando-se campo de exploração e expansão. Cada sentimento é convertido em combustível para refinamento interno. Cada desejo é transformado em força orientada. O ego, antes rígido e controlador, atua como regulador da intensidade, permitindo que a consciência explore amplitudes sem colapso. Essa dinâmica cria um fluxo de autodescoberta contínuo, rico e sutil, e a percepção da realidade se torna mais profunda. Você percebe que cada situação aparentemente mundana contém camadas de significados sutis que dialogam com a alma. O ego, quando integrado, não precisa julgar ou reagir. Ele apenas observa, ajusta e canaliza a energia. Cada experiência se transforma em espelho de crescimento, cada desafio em catalisador, cada encontro em revelação. A consciência, agora ajustada, percebe padrões que antes passavam despercebidos. O ego, longe de desaparecer, torna-se instrumento de percepção ampliada. Cada sensação corporal, cada emoção, cada pensamento é registrado como informação energética. A vida deixa de ser linear e torna-se fluxo de dados vibracionais que podem ser lidos, interpretados e harmonizados. O espaço interno se amplia de tal forma que o silêncio entre pensamentos adquire densidade e significado. O ego, agora funcional, atua como canal para que essa densidade se manifeste de forma harmoniosa. A percepção sutil do campo vibracional permite reconhecer padrões, harmonizar relações, equilibrar energia interna e criar uma arquitetura invisível da consciência. E quando você observa a própria mente, percebe que o ego é apenas uma camada entre muitas. Cada camada dissolvida revela outra, e cada descoberta amplia a consciência de forma exponencial.
Helena Blavatsky chamava isso de arquitetura do invisível, onde cada passo na expansão é ao mesmo tempo dissolução e criação. A jornada é contínua, profunda, infinita, e cada instante revela novos portais a serem atravessados. Já já vou entregar o presente, a técnica específica que vai ressoar com a frequência que você começou a acessar neste caminho de transcendência do ego. Até aqui, você percebeu o que antes era invisível: emoções densas, laços silenciosos, presenças sutis. Tudo agora tem energia, forma e significado. O que parecia apenas desconforto ou repetição ganhou nome, vibração e compreensão. Você começou a enxergar que certos vínculos nunca foram apenas afetivos. Sempre foram fluxos, padrões, teias que atravessam a consciência. A dor já não é mais sombra inerte, mas mensagem e portal. E o ego, antes percebido como obstáculo, se mostra agora um instrumento de refinamento interno, calibrando a frequência do seu ser. Sinta por um instante essa percepção expandida, como se cada célula do seu corpo estivesse alinhada com um fluxo maior, tocando memórias cósmicas, absorvendo energias invisíveis que antes escapavam. O caminho existe, e ele começa dentro. Cada experiência, cada respiração, cada emoção transformada é uma ponte para essa consciência mais ampla. Helena Blavatsky nos lembra que a verdadeira alquimia do ser não é apenas mental, mas vibração aplicada, sintonia profunda com o campo que nos sustenta e nos conecta. A cada instante que você observa, integra e percebe, a arquitetura invisível da sua psique se transforma, abrindo portas que até agora estavam ocultas. Para selar esse campo que você começou a acessar, convido você a participar de uma ativação consciente. Comente agora: eu sou luz em expansão. Essa declaração não é apenas palavra, é intenção, energia e compromisso. Ao manifestá-la, você alinha corpo, mente e alma com a frequência que percorremos juntos, e isso fortalece o vínculo com a prática que está prestes a receber. Cada letra que você escreve carrega vibração, e o ato de participar ativa a pulsação interna da sua própria iniciação. Seja bem-vindo ao círculo invisível, onde o despertar do ego é apenas o primeiro passo para a ampliação da percepção. Convido você a se inscrever no canal não por formalidade, mas para conectar-se continuamente a campos de sabedoria que expandem a consciência. Aqui, cada vídeo é um portal, cada insight uma ponte, cada ensinamento uma frequência a mais que você incorpora. A inscrição não é pedido, é convite para permanecer alinhado, sintonizado com os fluxos que percorremos juntos e entrar mais profundamente na codificação espiritual que Blavatsky deixou como legado. Gratidão por estar aqui, por acompanhar cada nuance, cada energia e cada insight. Você não apenas assistiu, você experienciou, participou, respirou e transformou camadas do seu ser. E agora, para quem chegou até aqui, tenho um presente especial, uma técnica completa passo a passo, iniciática e profundamente aplicável, que vai ampliar a percepção e ativar fluxos sutis que apenas os comprometidos com a própria evolução podem acessar. Esta prática é única e você está pronto para integrá-la. Técnica iniciática de transcendência do ego. Passo a passo. Preparação do espaço. Escolha um local silencioso e limpo, onde você se sinta seguro. Acenda uma vela ou incenso para marcar a transição entre o mundo cotidiano e o espaço interno. Respire profundamente 5 vezes, sentindo a expansão do corpo e do campo energético. Centralização da atenção. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e coloque as mãos sobre o coração. Visualize o ego como uma esfera densa à sua frente. Observe suas cores, sua temperatura, sua vibração. Reconheça sem julgar. Identificação das camadas. Mentalmente, percorra cada camada do ego. Pensamentos automáticos, emoções antigas, padrões herdados. Nomeie cada um como se estivesse catalogando memórias energéticas. Não tente apagar nada. Apenas observe e registre. Transmutação energética. Inspire profundamente, imaginando luz dourada entrando em cada camada do ego. Ao expirar,
Visualize a densidade se transformando em frequência pura, luz que pulsa e vibra em harmonia com sua alma. Repita 3 vezes. Integração do campo sutil. Imagine agora a esfera do ego absorvendo essa luz, tornando-se cristalina. Ela ainda existe, mas como instrumento consciente. Sinta o campo sutil se expandindo ao redor do corpo, conectando-o a camadas invisíveis da realidade. Ativação da frequência de Blavatsky. Mentalize a frase: meu ego é canal, minha consciência é expansão. Deixe que cada palavra reverbere internamente, ativando centros de percepção e alinhando corpo, mente e alma com a pulsação cósmica. Sintonia final e registro. Permaneça em silêncio por alguns minutos, sentindo o campo energético se estabilizar. Observe o corpo, as sensações e a mente. A esfera do ego agora está integrada, funcionando como regulador da energia consciente. Encerramento. Energético. Abra os olhos lentamente. Respire novamente 3 vezes profundamente, absorvendo a energia que você criou. Sinta gratidão por cada camada transmutada. Esta prática pode ser repetida diariamente para fortalecer a integração do ego e expandir a percepção da realidade sutil. Você chegou até aqui. Sua presença é única, seu compromisso é sagrado e sua frequência agora ressoa em sintonia com o invisível, alinhando corpo, mente e alma em um fluxo contínuo de expansão.